Quem está feliz, diga amém. Abra sua Bíblia. O texto a qual está subordinado ao nosso culto dessa noite. Quem sabe qual é o texto? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 50. Quem quiser se assentar, pode se assentar. Enquanto você encontra na Bíblia, eu quero trazer um abraço para o meu pastor, o pastor da nossa congregação, pastor Rinaldo, a pastora Fernanda, e de toda a nossa congregação da Assembleia de Deus, Mangueira, Campo de Formosa, que fica ali situada no bairro Lagoinha. Um abraço da nossa congregação para essa igreja, de todos os irmãos, de todos os ministérios que estão aqui nessa noite, cooperando nessa obra. E que Deus abençoe o pastor Sebastião, a pastora Iris. E eu aceitei o convite, o pedido do pastor Rafael. Nós aceitamos por compromisso com o chamado que Deus nos confiou e com o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo o livro do profeta Samuel, pediu um sonoplasta pelo amor que ele tem pela sua esposa, não abaixar meu microfone, porque hoje nossa condição física não é lá as boas, mas eu acredito, eu vim até aqui na dependência do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser se colocar de pé, sinta-se à vontade, em nome de Jesus, por reverência à palavra de Deus, como é de costume na liturgia do nosso culto, né? Você estuda a Bíblia sentado na sua casa. Segundo o livro do profeta Samuel, diz assim: por isso engrandecer-te-ei no meio das nações, ó Senhor Jeová, e entoarei salmos ao teu nome. Por isso engrandecer-te-ei no meio das nações, ó Senhor Jeová, e entoarei salmos ao teu nome. Somente até aqui os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Gostaria que você procurasse alguém que está do seu lado e dissesse para ele: você está em um culto pentecostal. Se você abrir a sua boca, repete comigo, se você abrir a sua boca para conversar comigo, eu vou entender que você está gerando uma profecia sobre a minha vida. Se houver 2 pentecostais aqui na igreja, o primeiro está aqui no altar. Cadê o filho? Jesus falou para os discípulos, né? Pode ir embora se quiser, mas se você ficar até aqui, você vai ouvir uma palavra de Deus na sua vida. Amém? Mas eu quero ser simples, trazer uma palavra simples, direta e objetiva para a nossa vida. Porque o contexto do texto que nós acabamos de ler, se você observar o versículo 1 do capítulo 22, do segundo livro qual escreveu o profeta Samuel, você vai perceber que este capítulo foi um cântico entoado por Davi. E o profeta Samuel escreveu dizendo que Davi cantou este cântico depois que Deus entregou vitória sobre todos os seus inimigos. E depois que Deus tirou Saul do trono e entregou o trono para Davi. Meu Deus!
nós observarmos a história bíblica, nós vamos perceber que Davi, depois que foi ungido, ele demorou 18 anos para se assentar no trono que Deus havia prometido para ele. Deus ungiu Davi no capítulo 16. Deus ungiu Davi no livro anterior. Deus ungiu Davi alguns capítulos atrás. E Davi precisou esperar 18 anos para se assentar no trono. Davi é um tipo de Cristo. Se a gente for examinar a tipologia bíblica, nós vamos observar que Davi, ele é um tipo de Cristo. Ele é a tipologia de Jesus. E depois que a igreja for arrebatada, glória a Deus, aleluia. Tem gente que ainda tem alguém que anseia pela volta de Cristo. Depois que a igreja se reunir com Jesus nos ares, depois que a igreja se assentar na mesa do Cordeiro, a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que a igreja cantará 2 hinos. O primeiro hino que a igreja vai cantar é o Cântico de Moisés, que está inserido no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Depois que Deus arrancou, libertou o povo do Egito, abriu o mar, Moisés entoou um cântico. O outro cântico que a igreja cantará no céu, a Bíblia diz que é o Cântico do Cordeiro. Este cântico ninguém conhece. Este cântico nenhum cantor cantou ele ainda. O Espírito Santo, pastor Sebastião, ainda não inspirou ninguém para cantar esse hino. Este cântico não é tocado nas rádios, ainda não foi cantado no YouTube, ainda não foi tocado no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social que exista. Este hino não passou, está abrindo, profeta. Este hino não passou pela mente de nenhum cantor secular. Caetano Veloso não conhece ele. Gilberto Gil também não conhece ele. Anderson Freire também não conhece ele. Daniel e Samuel ainda não conhecem ele. Mas o Cordeiro conhece ele e vai revelar para ele. A igreja cantará um hino que ainda não passou pela mente de ninguém, pelo coração de ninguém, porque somente o Cordeiro conhece a letra do hino. E só quem quer cantar este hino aí, levante a tua mão o mais alto que você puder para adorar. Observando a vida de Davi, eu pude entender que Davi não cantava somente nos dias bons. Davi não cantava somente no dia de bonança. Davi também cantava no dia mau. Moisés cantou depois que o mar se abriu.
Miriam cantou depois que o povo atravessou o mar. Ana, mãe de Samuel, cantou depois que Samuel nasceu. Simeão, no Novo Testamento, cantou depois que ele viu Jesus. Mas Davi é diferente. O homem segundo o coração de Deus. Davi não cantava somente nos dias bons. Davi não tocava a sua harpa somente nos dias de bonança. Porque adorador que é adorador, mesmo que ele esteja comendo arroz e ovo, adorador que é adorador, mesmo que esteja com a porta fechada, ele não vem para a igreja por causa da bênção. Ele não vem para a igreja por causa do profeta. Ele não vem para a igreja, eu vou correr aqui, eu vou voar. Ele não vem para a igreja por causa da vitória. Ele vem para a igreja para adorar, para exaltar. Será que tem adorador aqui esta noite? Será que tem alguém de verdade que veio para adorar sem o microfone na mão? Tem gente que adora muito bem com o microfone na mão, mas tem gente que precisa aprender a adorar no anonimato. Porque é no anonimato que Deus escolhe rei. É no anonimato que Deus prepara tudo. É no anonimato que Deus seleciona. Porque é no anonimato que Deus observa as nossas condutas. Não nos observa e Deus nos observa. É quando os nossos pais não nos veem que Deus nos vê. Foi no anonimato que Deus escolheu Davi. Foi no anonimato que Deus levantou Davi. Por quê? Antes de Deus levantar, ungir Davi, Deus vai levantar Saul, porque Deus sempre vai dar a oportunidade para alguém sair na nossa frente. E Deus levantou Saul para que Davi tivesse um padrão de reinado a qual ele não deveria seguir. Então Deus levanta Saul da mesma maneira que Noé, pastor Sebastião, enviou o corvo na frente da pombinha. Verdade, Deus. Por que Deus enviou o corvo na frente da pombinha? Porque a natureza do corvo, Glória a Deus, aleluia. ele sempre vai se envolver com carniça. Peraí, Aleluia, deixa eu explicar esse Senhor. manto para você entender. É mistério. Deus envia Saul na frente porque Saul vai na tipologia do corvo. Verdade. Mais cedo ou mais tarde ele ia se envolver em escândalos. Eita Deus. Tem profeta que revela CPF. Peraí, irmão, peraí. Aleluia. Tem profeta que revela a identidade e está com a agenda cheia. Eita Deus, é verdade. Tem cantor que não tem compromisso com Deus mais. Fala, meu. Tem nome que vive, mas já morreu há muito tempo. Está indo na sua frente, mas não se preocupa com isso não. Deixa ele ir na frente e preparar o caminho para você chegar.
Tem alguém que aparentemente é mais capacitado que você. Lá no seu trabalho. Tem alguém lá na sua escola que aparentemente tem mais condição do que você. Mas não te preocupa com isso. Deus só enviou o povo na frente para preparar o caminho para a pombinha chegar. Não te preocupa com o tempo da promessa que Ele te fez. Deus está usando o teste do tempo para preparar alguém aqui essa noite. Não te preocupa, o teste do tempo está preparando você. E o teste do tempo está subordinado a muitas pessoas chegarem na sua frente. Aleluia. Mas quem é adorador de verdade, ele espera a sua hora chegar. Porque Saul, ele foi escolhido pelo povo. O povo queria um rei segundo o modelo das nações ímpias. E Deus falou com o povo: escolhe. Dia 1º agora, o povo tem que fazer uma escolha, né? E Deus falou com o povo: escolhe. Só que Deus, pastor Sebastião, ele tem um modelo do rei a qual ele quer levantar, que ele deseja levantar. Deus tem o rei, o governante, segundo os padrões que ele deseja levantar para governar o seu povo. A Bíblia diz que quando Deus escolheu Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 14, foi um momento que ele rejeitou Saul. No capítulo 13, Deus rejeita Saul, porque Saul foi escolhido pela aparência, pela ótica humana, pela ótica do homem. E quando se escolhe pela ótica do homem, pela aparência externa, nós estamos submetidos a cometer equívocos em nossa escolha, porque Saul foi escolhido por causa da aparência, e Samuel quase ungiu Eliabe por causa da aparência. Se Samuel tivesse ungido Eliabe, Abinadab e Samar, Israel já teria sido envergonhado. Porque Deus conhece a cabeça de quem Ele derrama azeite. Será que tem cabeça preparada aí pro azeite de Deus? Deus não quer colocar pessoas sem cabeça para se assentar no trono. E é por isso que Ele vai demorar para fazer aquilo que Ele tem na sua vida. Porque enquanto Ele demora para você chegar lá, Ele está preparando a tua mente, a tua mentalidade, a tua capacidade intelectual. Para quê? Para suportar o peso do chamado e da unção que Ele tem sobre a sua vida. Deus escolheu Davi no capítulo 13, porque a autoridade constituída, Deus até permite o povo escolher, pastor. Mas adorador missionário Vani, Ele escolhe a dedo. É Ele quem escolhe.
Adorador é ele quem levanta. Adorador é ele quem seleciona. Porque quem adora em espírito e em verdade entende uma coisa. E aprende a adorar nos dias de dificuldades também. E Deus vai levantar Davi. Do capítulo 13 até o capítulo 16, Deus vai observar as condutas de Davi no anonimato, enquanto Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. E foi no pasto, no deserto, no anonimato, que Davi vai entoar o Salmo de número 23. A Bíblia não diz se Davi conhecia as notas musicais. Para quem é cantor sabe, eu sei só um pouquinho. A Bíblia não diz se Davi conhecia o ritmo. A Bíblia não diz se Davi era baixo, alto ou contralto. Mas a Bíblia diz que Davi adorava diante das ovelhas do seu pai Jessé. Davi entendeu que assim como ele cuidava das ovelhas do seu pai, o Senhor cuidava dele também. Davi se identificou tanto com aquelas ovelhas que ele via aquelas ovelhas nele e ele naquelas ovelhas. Porque ministério, irmão, não é somente amar, aleluia, ser visto e observado. Ministério não é somente amar os holofotes, é se identificar com a alma. É por isso que eu vim aqui essa noite pregar, mesmo não estando muito bem de saúde. É por isso que o pastor Sebastião está cantando, mesmo com dificuldade na voz. É amar almas, é apaixonado por vida. E você abriu mão de muita coisa para estar aqui nesta noite. O interessante é que Davi, mesmo sendo desprezado, ele ainda tinha motivos para cantar. Davi foi desprezado em 3 níveis. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, desprezado pelo seu pai Jessé e desprezado por Golias. Porque Deus colocou dentro da casa de Davi um protótipo daquilo que ele iria enfrentar no futuro, pastor Sebastião. Porque se nós observarmos o versículo 6 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia diz que Eliabe tinha aparência e estatura, ao ponto de Deus olhar, falar com Samuel: não atendes pela sua aparência nem a sua estatura. Então Eliabe era um protótipo de Golias, porque Deus estava preparando Davi dentro da sua casa para que ele pudesse enfrentar os seus maiores adversários na sua história. Eu vou explicar esse mistério aqui para você entender. Às vezes Deus vai te preparar dentro da sua casa. Às vezes os maiores adversários ministeriais do seu chamado, você vai encontrar dentro da sua casa, ou até mesmo dentro da casa do Senhor, ou em algum lugar, em alguma área da sua vida cotidiana. Quem sabe você tem encontrado
levantarem na sua escola, no seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa. Para quê? Para que Deus possa te preparar para quando Ele chegar o tempo de você assumir verdadeiramente aquilo que Ele tem, você esteja apto, preparado, para que a promessa não venha escorrer pelo meio dos seus dedos. Então Deus não prepara a bênção, Ele prepara você para receber a bênção que Ele já tem preparada desde a eternidade. Quem sabe você entrou aqui essa noite lutando contra uma depressão. Quem sabe você entrou aqui essa noite e existe alguém na sua casa que está deprimido, acometido de uma depressão. Eu sei que eu estou pregando aqui essa noite. Eu estou pregando o que eu vivo. Quem sabe você entrou aqui essa noite e existe alguém cativo na sua família. Fala aí, Deus. Cativo pela bebida alcoólica, cativo pelas drogas, Glória a Deus, fala mesmo, Jesus. cativo pela prostituição, cativo pela vida boêmia, cativo por uma legião de demônios. Entenda uma coisa: Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo maior. Ele vai te preparar dentro da sua casa, Glória a Deus. no meio da sua convivência. Onde Deus vai preparar o que é chamado de libertação. É verdade. Se Deus te chamou para ser profeta, é no meio do vale de ossos secos que Ele vai te preparar. Foi no anonimato que Davi venceu seus maiores adversários. Primeiro, Davi aprendeu a perdoar quem o feriu. Porque quando Davi salmodiou Diácono Xará, no Salmo 23, ele ainda não tinha se assentado no trono. E no deserto ele cantava: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É forte. Davi não pedia para Deus envergonhar seus adversários. Evangelho não é isso, irmão. Evangelho não é humilhar quem um dia te humilhou. É desse jeito. Evangelho é convidar para se assentar na mesa quem um dia te feriu. É desfrutar junto com quem te feriu as bênçãos celestiais. Você precisa aprender a amar o seu inimigo. Verdade. Nós precisamos aprender a viver o Evangelho de verdade, porque nós só vamos desfrutar da plenitude do chamado de Deus na nossa vida depois que nós aprendermos isso. É verdade. Davi não tinha nem roupa Verdade. para se assentar na mesa. Quem sabe eu tenho fé para conjecturar que Davi ele tinha uma roupa simples de pastor e ainda por cima a roupa de Davi cheirava a ovelha. Eita Deus.
da classe baixa. Era ovelha da pior qualidade possível. Davi não tinha nem roupa para se assentar na mesa. É forte, meu Deus, aleluia. E eu acredito que quando mandaram chamar Davi, Davi já desceu cantando. Davi já desceu cantando: Senhor, prepara para mim uma mesa. Eita Deus. Prepara para mim uma mesa, pra eu me assentar. Mas eu sei de uma coisa: os meus inimigos também estão lá. Mas eu quero perdoar quem um dia me magoou. Mas eu quero abraçar quem um dia me caluniou. Senhor, tu és o meu pastor, me ensina a amar todos os perseguidores que uma pedra em mim atirar. Ninguém vai atirar uma pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém vai atirar uma pedra. Irmão, deixa eu pregar uma coisa aqui para você. O Evangelho vai trazer em nós marcas. Fala aí, Deus. O Evangelho vai causar em nós marcas. Entrega tudo aí, Para Deus. encerrar. E tem pessoas que entraram aqui feridos. É forte, Jesus, aleluia. Meu Deus. Os maiores inimigos que Davi venceu foi no anonimato. Davi aprendeu a vencer ele mesmo no deserto. É desse jeito. Davi aprendeu a vencer a vontade de parar quando ninguém acreditava no ministério dele no deserto. É desse jeito. Davi aprendeu a vencer a rejeição familiar no deserto. Davi aprendeu a vencer Golias, foi no anonimato. Fala aí, Deus. Davi no anonimato venceu o urso e venceu leões. E não foi somente um ou dois, porque ele falava no plural: ursos e leões. Quem sabe as batalhas contra os ursos e os leões causaram feridas em Davi. Cauacia, Aleluia. Calavacel e Candarai. Deus, aleluia, Pai. Tem pessoas que entraram aqui essa noite feridos por feridas emocionais na alma, no coração, na mente. Mas eu acredito que as feridas que os ursos causaram no corpo de Davi serviram como sinais para que ele chegasse diante de Saul e pudesse comprovar que lá atrás, em algum momento da sua vida, da sua história, ele venceu urso e leão. Eu disse para você que Davi é um tipo de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho causou nele marcas. Paulo não falou feridas, falou marcas. Feridas apontam para algo que ainda está aberto e ainda não foi cicatrizado. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu no cenáculo missionário Avani, pastor Iris. E quando Tomé pediu para tocar nas marcas dos sinais de Cristo, as marcas estavam, as feridas
que os cravos e a lança e o espinho fizeram nele estavam cicatrizadas. Tomé tocou, porque tem gente que gosta de tocar nas nossas feridas, mas eles não sabem que estão perdendo tempo. Por quê? Porque Deus te preparou no anonimato. As feridas que foram cicatrizadas na cruz não eram mais feridas. Tomé quebrou a cara, porque Jesus mostrou para Tomé que ele tinha nascido de novo. Jesus mostrou para Tomé que ele tinha sido transformado e ressuscitado. As feridas que haviam em Cristo, as marcas que haviam em Cristo, apontaram para algo que Deus fez lá no passado. E agora não eram mais feridas, eram marcas. Porque Deus nos prepara com as nossas feridas. Deus vai permitir alguém passar pela depressão. Às vezes Deus permite a gente lutar contra os vícios. Às vezes Deus vai nos permitir lutar contra problemas no casamento. Já vou encerrar. Às vezes Deus vai nos permitir lutar contra as agendas vazias, profeta. Para quê? Para que lá na frente as nossas feridas possam servir de testemunho para alguém. Aí você vai mostrar aquilo que era ferida, mas que agora é marca. Porque marcas vão servir de memoriais daquilo que Deus fez no passado, em nossa vida e em nossa história. Mas agora vai servir de testemunho. Levanta da tua cadeira que eu quero orar por você. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Vamos aí, Gabriel. Fecha os seus olhos. Só quem é adorador, fecha os seus olhos. Eu quero orar com você. Tem uma unção sobre este lugar nessa noite. Aleluia.